Olá, o tema de hoje, o vídeo, é sobre a questão da Lei 12.305 de 2010. Essa lei é uma lei que já tem pouco mais de 10 anos. Estou gravando esse vídeo em 2023, mas digo para vocês que fiquem ligados, fiquem alertas, fiquem alerta em relação a essa questão da Lei dos Resíduos Sólidos, porque é comum acontecer de uma lei, repercutir em temas motivadores, em textos motivadores, para quem sabe você ter a possibilidade da escrita. Existem muitos profissionais hoje de língua portuguesa e redação que têm apostado no eixo de meio ambiente para que você possa escrever. Um desses temas diz respeito à questão do lixo. Muito cuidado, um alerta para você, de forma muito séria. Muito cuidado se você tiver que escrever sobre a questão do lixo. Primeiro porque vamos discutir o que é lixo, o que é resíduo, o que é rejeito, tá? Para os profissionais do meio ambiente, para um profissional que defende a reciclagem, ele nem usa o termo lixo. Eu aprendi isso e achei isso muito relevante, achei isso muito importante. Muitas pessoas que não têm uma mínima noção de educação ambiental, ela encara o mundo da seguinte forma: aquilo que não me serve mais é lixo. Então é um termo utilizado no senso comum, basicamente por pessoas, sobretudo pessoas consumistas, que usam uma série de objetos, dispositivos e de repente isso ou aquilo não lhe serve mais, descarta que é lixo. Então lixo, na visão de muita gente, é aquilo que não me serve mais. Cuidado com isso. Porque, na visão de quem estuda, de quem defende as questões ambientais, não é bem assim. A gente pode reutilizar, a gente pode reciclar, a gente pode diminuir o consumo, a gente pode ter alternativas bem inteligentes e bem sustentáveis. Essa lei, ela sistematiza, ela orienta, ela traz mínimas orientações para municípios, a depender do porte, e diferencia resíduo de rejeito. O resíduo, quando eu falo, eu estou separando na minha casa os resíduos, eu estou tirando o que é reciclável, tá? Então, eu separo na minha casa o que seria o lixo orgânico e o que seria o resíduo. Esse lixo orgânico, do ponto de vista da sustentabilidade, de quem defende as questões ambientais, eu poderia fazer, no plano do ideal, uma alternativa bem interessante para esses restos orgânicos. A casca do ovo no seu café da manhã, a casca da laranja, do suco da laranja, a casca de frutas, verduras, o pó de café, você, de repente, poderia fazer, seria muito inteligente e sustentável fazer a compostagem. E o resíduo, o plástico, o papel, ele pode ser reciclável. Claro que isso não depende só do poder público. A lei diz que a limpeza urbana é de responsabilidade dos municípios. Ok, está claro isso. Isso é perfeitamente claro entender. Mas também cada cidadão, ela deve ter a mínima noção de responsabilidade. É aquele raciocínio que a gente estuda nas temáticas ambientais, que é: pense globalmente, haja localmente. Infelizmente, o brasileiro não tem a devida educação ambiental para fazer essa separação desses materiais. Muito cuidado se você for escrever sobre isso, porque nós temos tipos de resíduos diferentes e propostas de intervenção diferentes para esses tipos de lixos, ou, melhor dizer, resíduos. Eu teria o resíduo doméstico, o resíduo hospitalar, urbano, eletrônico. No caso do que seria, por exemplo, o lixo, o resíduo hospitalar, muitos desses itens devem ser queimados, devem ser incinerados. Nesse caso, tem gente que tem uma dúvida assim: Vinícius, mas se eu queimar isso não vai ser uma poluição? Isso não vai ser ruim? Uma questão vai colocar isso como um ato sustentável? Nesse caso do resíduo hospitalar,
isso é sustentável, fazer a queima ou a incineração, porque eu estou evitando com que esses resíduos hospitalares eles sejam, né, vetores de propagação de doenças. Estou protegendo a população. E pensar a questão ambiental não é pensar somente no meio físico, mas é pensar na sociedade também como parte dessa natureza, como parte desse ecossistema. Importantíssimo pensar isso, saber disso, tá? Cada pessoa produz pelo menos 1 quilo de lixo por dia. Quando você olha para um dado como esse, né, se a gente for pensar quantos nós somos no Brasil, quantos nós somos na nossa cidade, quantos nós somos no mundo, se a gente for pensar nessa lógica, é um dado assustador, né? E quanto nós poderíamos ser, com o quanto cada um de nós tem um poder nas mãos de fazer um mundo melhor, pelo menos fazendo a coleta seletiva do lixo, eu já contribuiria para separar o não aproveitável para reciclagem do reciclável, do que é aproveitável para reciclagem, tá? Essa lei, ela não se aplica a rejeitos radioativos. No caso do rejeito radioativo, existem leis específicas para isso. Só pode explorar, né, esse material para fins de energia nuclear quem tem uma licença para isso, né? E existe toda uma regulamentação específica em relação a isso. Os catadores e associações têm um papel fundamental nesse processo, né? Muitas cidades já têm, né, pessoas que trabalham, profissionais que trabalham com material reciclável, que coletam de casa em casa, que passam de domicílio em domicílio, de rua em rua, catando literalmente esse material reciclável, esses plásticos, esses papéis, esses papelão, garrafas PET. Essas pessoas têm um papel incrível nisso. No plano do ideal, né, conforme a lei preconiza, essas pessoas devem ser devidamente cadastradas, o poder público pode, né, intervir, deve intervir, a gestão do município pode intervir para regulamentar isso, regulamentar esse trabalho, essa mão de obra, que por vezes não é devidamente cadastrado, fica aquele profissional ali, né, na informalidade. Mas a lei prevê a necessidade de cadastro desses profissionais também para tornar isso mais bem feito, formal. Existe um conceito também que é o conceito de logística reversa. O que seria isso? Esse conceito de logística reversa, ele traz uma lógica de que quem produz determinados itens industrializados, por exemplo, uma empresa que produz pilhas, baterias, também deve ter, no plano do ideal, a missão de ter pontos para coletar esse material. Então, por exemplo, eu posso ir hoje ao supermercado, eu sei que na minha cidade tem supermercados e lá tem um ponto de coleta de lâmpadas queimadas, pilhas que não me servem mais. Isso aí está dentro do conceito que eu estou trazendo aqui, que é o da logística reversa, que orienta que empresas que produzem determinados itens que não devem ser descartados na natureza, tá? Não devem ser descartados aí em lixões, não faz mais sentido isso. Deve haver estratégias para recolher, né? A pilha velha, a lâmpada velha, o pneu velho, os vasilhames que foram utilizados para a questão da comercialização de agrotóxicos, tudo isso deve ter um critério, né? Existe a responsabilidade, a indústria tem o mérito de fazer o processo de produção e o escoamento, mas também existe a lógica de recolhimento desses recursos para que a gente possa ter, né, uma prática envolvendo essa questão dos resíduos de forma sustentável. Fiquem ligados a esse tema. Se você tiver que escrever sobre a questão do lixo, tenha muito cuidado se o texto motivador for especificar
um tipo de resíduo, porque a proposta de intervenção ela é específica, ela muda para cada tipo. Muito obrigado pela atenção no vídeo de hoje. Espero que gostem desse conteúdo. Não deixe de dar o seu like e de compartilhar os nossos vídeos. Um beijo grande. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.